Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta, compartilha para trazer boas notícias, mudanças na equipe. A zaga do Vasco vai mudar para o jogo de quinta-feira. Com o Palmeiras é necessária a mudança. Medel como titular? Que tal, torcedor? Reunião ontem do Conselho Deliberativo com explicações muito importantes e algumas eu vou trazer e ao longo do dia farei um outro vídeo esmiuçando o que foi esta reunião importante sobre a SAF, a movimentação financeira, porque lá estava o Marco Schroeder, que é membro do Conselho da SAF da parte de finanças e trouxe explicações muito importantes para você, torcedor, nesta reunião, que eu não entendi não ter sido transmitida pelo canal do Vasco, né, o CRVG TV, dada a transparência, né, que o Vasco sempre está pregando. Mas nessa reunião vou até já começar com esse tema, antes de começar a explicação do Marco Schroeder, o presidente João Risto, do Conselho Deliberativo, ao lado do presidente Pedrinho e dos outros pares de administração, eles disseram que não vão abrir o contrato da SAF. Eles não podem, eles até querem, mas não podem. Porque há a tal cláusula de confidencialidade. Então, queremos, mas não podemos, então não será aberto, torcedor. O contrato mesmo com o Vasco hoje, comandando a SAF do Vasco. Bom, vamos falar um pouquinho ainda sobre a reunião de ontem. Durante a explicação do Marco Schroeder, que é o integrante da parte fiscal, né, o cara que analisou das finanças e tal, ele confirmou. Atenção, torcedor, atenção, conversei com vários conselheiros que participaram da reunião, que foi híbrida, né? Presencial e online. E todos me disseram, eu perguntei, cara, vem cá, fulano, beltrano, ciclano, conversei com muitos. Durante a explanação do Marco Schroeder, ele confirmou o aporte que foi feito, que consta no balanço, porque há uma narrativa de que não havia nenhum aporte, era dinheiro do Vasco. Todos me falaram, sim, o Marco Schroeder confirmou que o aporte de 310 milhões de reais, esse aporte foi feito, ponto 1. E disse mais, os próximos aportes, 390 milhões, provisionados para setembro desse ano e setembro do ano que vem, seriam importantes para o dia a dia da SAF, porém, não únicos para resolver os problemas que o Vasco tem. O Vasco tem hoje uma folha entre 17 e 20 milhões de reais. Uma folha muito alta para o resultado esportivo apresentado. E mais, gastou muito. Nos últimos 2 anos, algo em torno de 200 milhões de reais em contratações. E isso tem que ter uma responsabilidade de quem o fez. Talvez quem lá estivesse não tinha capacidade técnica para avaliar. Mas ontem eu falei de um detalhe e chamo a atenção de novo. Curioso que o senhor Alexandre Matos, que fez grandes trabalhos em outros clubes, no Vasco não conseguiu fazer. O problema não está no Vasco, ele está no Cruzeiro agora gastando também, trazendo bons jogadores que não trouxe para o Vasco. Gastamos muito com quem trouxemos, fizemos negócio com o mesmo empresário, alguns estranho. Mas enfim. De qualquer forma, torcedor, essa reunião terá um desdobramento, ainda em função até do que o Salgado divulgou no último sábado, da carta que ele pediu para abrir o contrato, mas a diretoria diz que não vai abrir porque não pode. E a gente tem que respeitar a tal cláusula de confidencialidade. Mas fato é, torcedor, que o Vasco está na guerra jurídica. Esquece. É de um lado associativo, do outro a 777, dentro da SAF, com a Justiça e a Comissão de Arbitragem ali por dentro. Vamos ver o que vem por aí, os fatos que vão suceder esses episódios, porque quinta-feira tem jogo. E dificílimo. E é contra o Palmeiras. E o Vasco vai mudar a sua zaga. Medel deve começar entre os titulares e o Vasco vai utilizar o Medel até quando ele ficar no Vasco. Porque ele vai embora no meio do ano, na janela, vai abrir espaço na folha, ele ganha muito, 800 mil reais, é um alto salário. Daí aquela observação feita pelo Marco Schroeder na reunião do Conselho Deliberativo, 17 a 20 milhões, só o Medel custa mais de 1 milhão ao Vasco, porque tem o salário, tem os encargos, mais de 1 milhão, um jogador, e que não tem entrado em campo, não tem performado nessa temporada. Foi importante ano passado, mas muito caro. Mas
vai ter oportunidade ao lado de quem? Do Léo? Do Maicon? Era a zaga do ano passado? Vai botar um garoto da base? O Vasco precisa de zagueiro. João Vitor está fora do jogo. E é um jogo dificílimo. Aliás, falando em zagueiro, Palmeiras, adversário do Vasco quinta-feira, está negociando o Luan para o Toluca. Deve fechar hoje essa negociação e o Vasco tem 40% dessa venda, que vai gerar em torno de 18 milhões. O Vasco vai ficar com 40% desse valor. Mais um percentual, 4%, por ter sido o formador do Luan, mecanismo de solidariedade, dará um montante em torno de 8 milhões de reais. Porra, sensacional, 8 milhões vem para a SAF do Vasco. Não cobre metade da folha do Vasco. O Vasco precisa de mais receita. De onde vem a receita para dar fôlego ao Vasco? Da venda do name right? Falei isso aqui ontem. Pode ser? De um novo patrocinador? De uma nova negociação de material esportivo, porque com a Puma parou? Foi noticiado pelo GE que o Vasco tinha uma negociação de 24 milhões de reais com a Puma, mas o presidente Pedrinho pediu para parar e as negociações estão paradas mesmo. Confirmei com pessoas da SAF sobre isso. E aí? O cronômetro não para, está girando. Está girando. Precisa fazer dinheiro. Torcedor, vamos continuar lutando e trazendo informações para vocês sempre em primeira mão, quando a gente tiver, ou abrindo o comentário e explicando os fatos que a gente tem de informação para você. O objetivo aqui do canal Fanático Vascaíno é sempre levar para você, torcedor, os fatos. E você faz o seu juízo de valor. Eu tenho a minha opinião, você vai ter a sua. Às vezes nós vamos concordar e muitas vezes vamos discordar. Isso é muito legal. Mas vamos discordar sempre com alto nível. Leio alguns comentários que passo direto, porque não merecem nem uma resposta. Um grande abraço para você, torcedor, e até mais tarde. Bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, passou no vídeo, deixa o seu like, é muito importante, para que o YouTube entregue para outros vascaínos. Se inscreve, dá aquela moral e já escreve aqui qual é a tua expectativa para quinta-feira. Quinta-feira tem um jogo muito importante. O Vasco encara um time dificílimo, vem de uma pancada doída, que jamais será esquecida e não tem que ser esquecida mesmo, mas tem que dar a volta por cima. Não adianta ficar só lambendo as feridas, tem que olhar para frente e cada partida ser um poder de cicatrização desta ferida, que vai ficar eternamente, até que a gente devolva. Pode ser, mas tem que pensar para frente, jogo a jogo. E o jogo com o Palmeiras é dificílimo, o João Vitor está fora, suspenso. Qual seria a melhor formação na tua avaliação? Um 4-4-2? Eu defendo um 4-4-2 com 2 zagueiros, 2 volantes e um terceiro volante /meia, que é o Esforça. Eu defendo essa formação, um Paê mais livre, perto do Adson com o Verratti. Mas será que essa vai ser a formação do Álvaro Pacheco? Tenho conversado com algumas pessoas que acompanham o dia a dia dos treinamentos do Vasco e elas me dizem o seguinte: a metodologia do Álvaro não indica o time que vai jogar. Os jogadores mesmo não ficam sabendo, somente na véspera, porque ao longo da semana os treinamentos são muito intensos, são diversos e não são aqueles treinos de titulares contra reservas. É uma outra metodologia que outros treinadores também utilizam. Isso coloca todo mundo em condições de atuar. Alguns jogadores andam desanimados. Medel é um deles, não vem sendo muito utilizado. Serginho é outro. Praxedes está machucado, mas não tem tido grandes oportunidades. Entrou no clássico com o Flamengo. Há interesse de clubes de fora para levá-lo. Então o Vasco vai buscar espaço na folha. Há jogadores que chegaram há pouco tempo no Vasco e já sentiram a carga, o peso que é jogar no Vasco. Mas será? E essa é uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Será que o Vasco não tem uma carga excessiva, não é de cobrança, uma carga excessiva, negativa mesmo? Você não se sente aprisionado no modelo Vasco, que você corre em círculo e não consegue andar para frente? Porque ao correr em círculo você não sai do lugar, você acha que saiu e voltou. E voltou. É assim. A gente fica mexendo o nosso caldeirão. A gente não anda para frente. Sabe por que eu estou comentando isso? Porque vejo alguns jogadores que saem do Vasco e conseguem performar.
Juan Cruz é um exemplo que nós criticamos muito, nós torcedores e eu também. A própria contratação dele, ele foi para o Ludogorets, lá jogou 2 temporadas, agora tem o interesse do West Ham, da Premier League. Fora de campo, o Alexandre Matos veio para o Vasco, fez péssimos negócios, alguns bons, mas outros péssimos, e está indo para o Cruzeiro fazer excelentes negócios. A dúvida que fica é, será que o problema não está no Vasco? Na estrutura montada pelo Vasco da Gama há muitos anos? Porque não é só agora o modelo SAF não, gente. Vamos parar para pensar que passou da hora de pensar no modelo de gestão e governança. Palavras que eu ouvi hoje pela manhã de um conselheiro do Flamengo, que disse ter feito parte da retomada do clube dele para um caminho financeiramente viável e depois de títulos, governança, gestão. Isso falta ao Vasco. A entrada do associativo na SAF, eu continuo achando um atropelo do modelo que nós rompemos e o sócio falou na urna no seu voto. Não queremos o associativo mais comandando o futebol do Vasco. Ele vai fazer parte da sociedade, ele será ouvido, mas não será decisivo. Mas Azevedo, era o momento de pisar no freio, tirar a 777 que está à beira da falência, que está mudando a empresa que comanda ela. Mas será que a forma como foi feita a saída foi a melhor forma? É isso que eu debato com você, torcedor, para que você abra o olho e tenha a sua opinião com conhecimento. Porque em um mês nós não vimos ninguém chegar e comprar a parte da 777, ou seja, ela continua no negócio, com 31%, ela continua adimplente, porque só vence em setembro. O que eu vejo são acusações e liminar garantindo o modelo. E que na minha cabeça, desculpa, não entra uma declaração do Pedrinho, quando ele anuncia o Felipe como diretor técnico do Vasco. Agora, o Pedrinho e o Pedro Martins são subordinados a mim. Ué, mas o associativo não tinha saído da gestão da SAF. A gestão da SAF era profissional, feita por profissionais. Vamos voltar ao modelo associativo. Porque o que era o modelo associativo, torcedor? Presidente, vice-presidente de futebol, diretor de futebol remunerado, eventualmente alguns clubes adotam um executivo de futebol, mas que são subordinados hierarquicamente ao presidente do clube. E é isso que está propondo o Pedrinho. Trazer para o modelo SAF o modelo associativo. É uma confusão de gestão. Pô, mas o Pedrinho não é capaz de fazer isso? Ele é tão capaz que a SAF queria ele lá dentro, como um profissional. Só que agora ele é o presidente. Então ele é sócio da empresa. Ele não pode chegar e tomar as rédeas do negócio e fazer como faria no associativo, porque o modelo é outro. Essa discussão e essa insegurança jurídica afasta empresas, investidores e, às vezes, profissionais de trabalharem no Vasco. Até quando nós vamos viver esse rompimento? Internamente, há muita desconfiança. O que será o amanhã? O que vai acontecer com o Vasco? Quem é o investidor que vai aportar dinheiro no Vasco hoje? Quem são os patrocinadores que vão chegar para o Vasco agora? Quem vai associar a marca nessa confusão jurídica? Um paralelo, não é idêntico o caso, mas olha o Corinthians. Quais empresas querem aportar numa confusão como está lá? Voltando, quais empresas querem aportar na confusão que está o Vasco? Já parou para pensar nisso, torcedor? Digo e repito, a minha opinião, eu quero que a 777 e não quero que o Vasco aconteça isso. O Vasco eu torço. Por isso que eu torcia e achava que a melhor solução, e a minha opinião não muda, era que de forma inteligente se retirasse o sócio, não da forma judiciária. Porque ao você colocar um processo, o litígio está declarado. E com o litígio vai se arrastar, porque cada um que se sentir prejudicado vai recorrer. Se amanhã a 777 volta ao comando associativo, com certeza vai recorrer, com todo o direito. Aí ele retoma, aí volta toda a insegurança para cá, para lá. Já imaginou se daqui a um mês cai a liminar, a 777 demite o Felipe, muda tudo? E aí?
vai honrar os compromissos firmados pelo associativo. Olha que bagunça. Nós estamos vivendo hoje uma bagunça na SAF do Vasco. Até quando? Mês que vem tem dinheiro para pagar o salário? Pode ser que sim. Resquício da Betfair? Ou antecipação do name right, que vai ser aprovado, se Deus quiser, dia 20, na segunda votação, com a sanção do prefeito Eduardo Paes. Mas uma pergunta que eu faço a você, torcedor. A venda do name right não teria que passar por votação, o conselho aprovar? É uma propriedade do Vasco que está sendo passada. É para a gente pensar que essa confusão jurídica acabe logo. Que de forma inteligente o Vasco sente com a 777, tire ela do negócio com uma proposta, com uma empresa, mas acabe, porque arrastar esse problema jurídico vai trazer consequências dentro de campo. O 6-1 foi consequência? Não. Mas a campanha pode ter uma consequência. Jogadores desanimando, querendo ir embora, jogadores não querendo vir para o Vasco. É para a gente pensar. A briga nunca tem um vencedor. Pense assim, torcedor. Tirar a 777 é fundamental, mas ter inteligência emocional e não tirar com o fígado é muito melhor para que o Vasco colha frutos. Um grande abraço. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro, Vasco da Gama. Informações traga aí pelo jornalista Fábio Azevedo, pelo canal Café Fanático Vascaíno. E se você gostou do conteúdo, passa lá no canal Fanático Vascaíno do Fábio Azevedo e se inscreve, deixa seu like lá. Se puder também dar o like e fortalecer a gente aqui, é super importante a sua participação, tá bom? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo.